Meus irmãos, Salmo 44, ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Como nós temos feito, nós vamos, à medida que formos expondo o salmo, nós vamos lendo os versículos e principalmente aqueles mais importantes. Meus irmãos, esse é o primeiro salmo que nós encontramos no livro de Salmos, que é um salmo, ele é um salmo de grupo, é um salmo da nação. Ele não é um salmo pessoal como a maioria que nós vimos até aqui. Então ele é um salmo da nação, é um cântico em nome da nação. Eu estava vendo uma matéria essa semana num site Intercept, que esse site ele trouxe uma matéria fazendo uma crítica muito dura à igreja evangélica brasileira, principalmente a igreja conhecida por nós como calvinistas. Nós somos calvinistas, nós somos presbiterianos calvinistas. E ele faz uma crítica pesada, dizendo que é até interessante que tem na matéria, diz assim: os calvinistas, eles não se preocupam, em outras palavras ele diz o seguinte, que os calvinistas não se preocupam em aparecer, eles não se preocupam em estar à frente, no topo, ou estar à frente da mídia. Eles trabalham em silêncio e procuram estar em pontos estratégicos para que eles coloquem a sua visão, a sua cosmovisão, e assim eles querem mudar os costumes da sociedade, e por aí afora ele vai falando. Eu sinceramente, eu foi feliz com aquilo que eu vi. Ele estava agredindo, mas eu foi feliz. Se nós repararmos, meus irmãos, nos jornais, na mídia, nas redes sociais, nas revistas, na mídia em geral, nós vamos entender e vamos ver que existe uma guerra contra a igreja do Senhor nesses dias. Ela não é de agora. Essa guerra contra a igreja já é há muito tempo. A guerra dos povos contra o povo de Deus, no mundo contra a igreja, ela existe, não é de hoje. Nós não precisamos de nos preocupar com isso, mas nós precisamos entender que isso é uma realidade. E quando nós tratamos disso e vamos vendo essas coisas, nós podemos perceber que às vezes nós ficamos, isso não é comigo. Eu tenho falado que você tem que entender as circunstâncias, a circunstância em que o salmo foi escrito, e se colocar dentro dessa circunstância, e você aplicar na sua vida aquilo que você está aprendendo no salmo. Tenho dito que o salmo é teologia pura na prática, dita por pessoas comuns como nós. Então, o contexto, a circunstância desse salmo, ele é um cântico de batalha. Interessante que, como eu disse, que nós estamos vivendo essa batalha, nesse texto que eu li lá do Intercept, ele faz duras críticas a 3 pastores no Brasil, e entre eles, dos 3, um batista, um conhecido nosso de Belo Horizonte, e o terceiro é exatamente o vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Augusto Nicodemos, um homem de Deus, um homem simples, um homem honesto, um homem que
prega a palavra de Deus e não está preocupado com questões materiais, ele é um homem bom, pecador como todos nós, né? Mas é um homem que não merecia aquilo que foi dito lá. E às vezes a gente pensa assim, mas isso aconteceu lá e tal, o que tem isso a ver comigo? É a igreja do Senhor que está sob ataque, e você faz parte deste corpo que é a igreja do Senhor. O Salmo 44, ele é um cântico após uma batalha, ele é um salmo em nome de uma nação. Ele aí tem aí um apelo por auxílio divino, está escrito aí na sua Bíblia, mas ele é um salmista, nós não sabemos quem é. Certamente neste salmo não foi Davi, porque o contexto histórico que nós podemos tratar aqui desse salmo é muito fora dos tempos do reinado de Davi. Então certamente não foi Davi. Esse salmo, ele mostra a confiança do povo de Deus em Deus. Ele relata aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus havia feito na vida de Israel, lamenta por derrotas que eles estavam tendo, que a nação estava sofrendo, apesar das derrotas não serem em função do pecado. E ele assim declara, a nação declara a fidelidade a Deus, apesar da aflição, e ora por livramento. Então este salmo, ele é para nós um ensino de como nós devemos agir, viver e reagir diante de uma batalha como essa que nós estamos percebendo que vem crescendo dentro do nosso país. Se nós começarmos a reagir com algumas coisas, alguns princípios bíblicos que nós não concordamos com eles, um deles que nós podemos citar essa questão do sexo desregrado no nosso país. Essa indução aos nossos filhos, às nossas meninas, os nossos jovens. Se nós começarmos a reagir a isso, nós vamos ser taxados de xiitas, nós vamos ser taxados de retrógrados, ou como o autor do texto lá citou, de calvinistas. Isso, ser taxado de calvinista, não é nada demais, porque nós somos mesmo calvinistas. Isso para nós não é ofensa, isso para nós é elogio. Pelo menos para mim, que ela falou assim, um calvinista, muito obrigado pelo elogio, mesmo que ele fale xingando, não tem problema não, mas ele está me elogiando, então eu não tenho problema com isso. Mas esse salmo, ele mostra essa realidade, e nós estamos vivendo essa realidade. Não pensa você que é jovem, isso não tem nada a ver comigo. Vai para uma universidade hoje, seja ela qualquer que seja, e tente viver uma vida de padrão bíblico dentro dela, que você vai ver o que vai acontecer. Vai para uma escola, ser professor de uma escola, e tenta se manter dentro de um padrão bíblico. Você vai ver o problema que você vai enfrentar. Isso em todos os meios da sociedade. Então a igreja, ela está vivendo uma guerra. Nós vivemos uma guerra, não de armas, uma guerra silenciosa. Agora ela não está se tornando silenciosa, porque ela já está chegando nos jornais, na televisão. Então essa guerra já está sendo proclamada em voz audível. Não com canhões, mas a guerra existe. E o versículo de 1 a 8, o salmista, ele dentro dessa batalha, ele vai falar sobre a confiança dele no socorro de Deus. E o versículo de 1 a 3, ele diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações,
e os estabeleceste, oprimiste os povos, e os pais deste largueza, e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço. Meus irmãos, o salmista começa fazendo uma coisa que nós temos perdido nos nossos dias. Quando ele diz, ouvimos, ó Deus, com os próprios olhos. Ele está dizendo que os seus pais contavam aos filhos e eles ouviram dos próprios pais as vitórias que eles tiveram como nação. Ele está dizendo, nós ouvimos com os nossos próprios olhos, nossos pais nos têm contado que o Senhor nos deu vitória como povo de Deus. Meus irmãos, era costume do povo hebreu transmitir, contar as histórias dos seus antepassados, das vitórias que Deus havia dado, das conquistas nas guerras. Eles contavam para os filhos, eles contavam aquilo que Deus havia feito por eles, de como que eles conseguiram vitórias maravilhosas como nação, como povo. A igreja tem perdido isso. Isso tem que ser restaurado dentro das nossas próprias casas, dentro da família. Nós contarmos para os nossos crianças as coisas que Deus fez, que Deus faz, e não somente essas que são bíblicas, que os nossos filhos vão ler quando atingirem uma determinada idade, quando começarem a ler a palavra de Deus, mas contar das experiências e das vitórias que Deus nos concedeu durante a nossa própria vida. Nós precisamos disso. Ele começa o Salmo dizendo isso. Ele vai dizer vai lembrar disso. Ele vai dizer como que nas suas próprias mãos o Senhor tirou esse povo. Ele está dizendo isso no versículo 2. O Senhor nos estabeleceu na terra. O Senhor fez por nós. O Senhor fez por nós. Meus irmãos, dentro da batalha da vida que nós, a igreja do Senhor, vivemos nela, nós precisamos de contar para os nossos filhos que Deus é poderoso para nos dar a devida vitória. Às vezes nós deixamos nossos filhos crescer, aprendendo por eles mesmos, aí depois enviamos eles para a escola, enviamos eles para a faculdade, enviamos eles para o trabalho, sem que eles tenham ouvido dos nossos lábios que o Deus que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó serviu e serve é Deus de vitória. É Deus que dá vitória ao seu povo, é Deus que cuida e zela do seu povo. É isso que o salmista está dizendo aqui. Nós estamos enfrentando uma batalha, nós vamos ver na frente que eles estavam sendo derrotados. E nós vamos ver isso aqui na frente do Salmo. Eles estavam sendo derrotados, mas no meio de uma batalha, de uma derrota, ele escreve: os nossos pais nos contaram que o Senhor deu a eles vitória. Então ele diz isso aí, ele vai dizer no versículo 3, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, não foi pela espada deles, mas nem foi o seu braço que lhe deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço. Ou seja, eles entendiam que a vitória que eles tinham como povo, não é porque eles eram bons guerreiros, não é porque eles eram fortes, mas é porque Deus dá a vitória. Deus dá a vitória ao seu povo. E isso tem que ser contado para os nossos filhos. Do versículo 4 até o versículo 8, ele vai demonstrar uma confiança na ação de Deus. Ele vai dizer: tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Jacó aqui é Israel. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos os pés os que se levantam contra nós.
Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Mais uma vez ele vem demonstrando a confiança. E aqui ele diz claramente: nós não vencemos a batalha, o Senhor venceu por nós. Ele diz que Deus é o rei dele. Aqui ele está falando na primeira pessoa, com certeza, como rei, ele fala sobre isso. Ele vai dizer: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome. Não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva, ou seja, não é a minha própria força. Nós como igreja, nós precisamos de entender isso. Meus irmãos, nós não vamos vencer batalha nenhuma pela nossa própria força, pela nossa própria argumentação. Vou voltar a citar lá o Intercept. Lá o artigo é grande, e lá no determinado momento do artigo ele diz assim, que os calvinistas trabalham em silêncio. Os calvinistas trabalham em silêncio, eles não anunciam o que eles fazem. Eu estava pensando, eu estava lendo e pensando, refletindo naquilo que a gente prega na igreja, naquilo que a gente lê na Bíblia, e eu fico pensando, por que um calvinista trabalha em silêncio? Porque o calvinista sabe que não é pela sua argumentação que ele vai se defender. Ele entende que não é pelo muito falar. Ele sabe que não adianta ficar brigando com aqueles que o atacam. E fizeram lá diversos ataques, e eu fui dar uma andada lá pelo Twitter e fui vendo diversas pessoas defendendo os pastores, defendendo o reverendo Augusto Nicodemos, e não vi em momento nenhum até agora, pode ser que eu ainda venha ver, ele falando nada. Ele falou nada. Simplesmente calou a boca. Por quê? Porque nós temos que colocar em prática isso, meus irmãos. Não confio no meu arco, e não é minha espada, não é a minha espada que me salva, é o meu Deus. Eu não tenho que ficar discutindo com quem me ataca, nós, igreja, não temos que ficar discutindo com aqueles que se voltam contra nós. Nós temos que anunciar o nosso Deus que nos dá a vitória, se assim Ele quiser, conforme diz os 3 amigos de Daniel, quando estavam sendo jogados naquela fornalha de fogo ardente, viram para o rei: ó rei, se o Senhor quer nos jogar, que jogue, se Deus quiser nos salvar, que nos salve. Nós não estamos aqui preocupados com isso, joga logo, acaba logo com isso. Em outras palavras, foi isso que eles disseram: nos joga lá e pronto, deixa a coisa acontecer. E o rei joga, e nós sabemos da história, os homens andavam dentro do fogo, e junto deles como os filhos dos deuses. A grande vitória do povo do Senhor. E aí, meus irmãos, ele vai dar continuidade quando ele diz: pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, em Deus nós temos gloriado, ele vai dizer no versículo 8, continuamente e para sempre louvaremos o teu nome, ou seja, o Senhor é a nossa força. Quando chega no versículo 9, meus irmãos, esse cântico dá uma guinada muito grande. Quando ele diz no versículo 9, agora porém, ele começa a partir daqui um lamento, ele vai começar a lamentar. Agora porém, dentro dessa mudança que ele faz no versículo 9, se você continuar, você vai ver: tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Ou seja, na guerra, na batalha que nós estamos vivendo, o Senhor não está saindo conosco. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, o Senhor nos lançou fora. Ele vai dizer no versículo 9, nos 10 ele diz: tu nos fazes bater em retirada à vista de nossos inimigos. Nós estamos perdendo a batalha, nós estamos fugindo dos nossos inimigos. Os que nos odeiam nos tomam por o seu despojo. Aqueles que nos odeiam estão nos levando como escravo, como cativo.
nós estamos perdendo a batalha. Aqui, um dos comentaristas chegou a citar aqui nesse versículo, que talvez ele estivesse se referindo até o comentarista lembrou, né, no comentário dele, referindo àquela jovem que foi levada como escrava para a casa de Naamã. Israel perde uma guerra contra a Síria, e entre as pessoas que foram levadas estava a escrava, a menina, a adolescente que foi levada como escrava para a casa de Naamã. E ele está dizendo aqui que nos tomam por seu despojo. E ele vai dizer no versículo 11: entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. O Senhor não está lutando as nossas guerras, e nós estamos perdendo. O que esse salmista está nos ensinando? Primeiro, que Deus pode sim entregar a sua igreja a sofrer com batalhas e dela sofrer perseguição e até mesmo ter derrotas diante dessas batalhas. Que isso, pastor? Alguém pode dizer: ué, o que aconteceu em Jerusalém depois da ascensão do Senhor Jesus, depois de Pentecostes? Eles ficaram lá dentro de Jerusalém gostando muito daquela vida, e começou o quê? A perseguição. Olha o que a igreja passou nos tempos de Nero e outros mais. Olha o que a igreja passou durante a Idade Média, na Reforma, e tem passado. Olha o que a igreja está passando hoje no Egito. Irmãos, a igreja do Senhor é o povo mais perseguido sobre a terra. Quando você vê aí na televisão que porque há isso com o pessoal negro, com gay, com não sei o quê, meus irmãos, ninguém é mais perseguido sobre a face da terra do que a igreja do Senhor. Começa a gente a falar realmente o que nós cremos de viva voz, não somente aqui dentro do templo, nas redes sociais, e internet, e jornal, e fala mesmo o que nós pensamos com relação à corrupção, o que nós pensamos com relação à violência, o que nós pensamos com relação a questões de sexo. O que vai acontecer? Seremos sim perseguidos tremendamente, como somos perseguidos no mundo inteiro. Então essa ideia de que nós somos vitoriosos neste mundo, somos vitoriosos sobre o pecado, somos vitoriosos porque nós vamos para o céu com o Senhor, mas enquanto o Senhor não voltar, nós enfrentaremos grandes batalhas neste mundo ainda, como igreja do Senhor. E aqui ele vai dizer que tu nos fazes opróbrio, vende-nos por um nada, diz no versículo 12, vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o teu preço. Aqui ele está dizendo o seguinte, o Senhor nos vendeu por um preço de nada, ou seja, o Senhor nos vendeu como se fosse um objeto que não tem valor. Aquele negócio que você tem em casa, que você quer livrar dele, e aí você pega aquilo e vende aquilo por preço simbólico. Você tem lá um móvel, você tem lá um objeto, você vai querer saber de uma coisa? Leva esse trem por qualquer preço, paga aí o que você quiser, porque você quer ficar livre daquilo. É o que ele está dizendo aqui no versículo 12. O Senhor queria ficar livre de nós, e o Senhor nos entregou por qualquer preço. Aí ele vai dizer, tu nos fazes opróbrio de nossos vizinhos. Versículo 14, põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. O Senhor nos abandonou e nós estamos perdendo essa guerra. Ante os gritos dos que afrontam e blasfemam à vista dos inimigos e do vingador. Ele vai até o versículo 16, mostrando o seu lamento diante da derrota. Ou seja, o salmo foi escrito num momento de derrota. Ele não foi escrito num momento de vitória.
Ele foi escrito no momento de derrota. Nesse momento de derrota, se você lembrar do que nós falamos até o versículo de número 8, ele está lembrando do que Deus havia feito, daquilo que eles ouviram. Nós estamos sendo derrotados hoje, mas nós ouvimos que o Senhor deu vitória ao seu povo no passado. Então, no momento de luta, no momento de batalha, nós temos que lembrar daquilo que ouvimos dos nossos pais. Por isso eu falei que é necessário que a gente fale com os nossos filhos as vitórias que nós alcançamos. Nós temos que contar para os nossos filhos as nossas vitórias pessoais, as nossas vitórias como família e as nossas vitórias como igreja. Às vezes nós não contamos que essa igreja, por exemplo, foi construída debaixo do milagre de Deus. Eu estou me referindo a esse templo, onde grandes coisas o Senhor fez por nós neste lugar. Nós não contamos. Nós esquecemos, porque quando nós contamos, na hora da batalha, em que às vezes nós sofremos derrotas, é isso que vai nos manter na guerra. E no decorrer da história, Deus vem passando com o seu povo e sustentando o seu povo. A partir do versículo 17, ele vai nos dar um ensinamento muito importante. Porque ele vai dizer assim, o texto de 17 até o 22, talvez seja o coração desse texto. Porque ele lembrou, ele reclamou que Deus havia abandonado eles naquela batalha, eles estavam perdendo a guerra. Aí ele diz, tudo isso nos sobreveio, ou seja, toda essa aflição vem sobre nós. Entretanto, no meio de toda essa batalha que nós estamos perdendo, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Entretanto, apesar de toda essa luta, de todo esse sofrimento, nós permanecemos fiéis ao Senhor. Aqui, meus irmãos, tem algo que você tem que aprender e aplicar na sua vida. Não importa a batalha, a luta que nós vamos enfrentar como igreja, não importa a batalha ou a luta que você vai enfrentar como família ou como pessoa, você tem que entender uma coisa: se você lembrar de que Deus fez e faz, você vai se manter fiel. E ele diz, nós não fomos infiéis à tua aliança, nós continuamos firme, não tornou atrás o nosso coração. Olha que coisa mais linda, o nosso coração não voltou para o Egito, nosso coração não voltou para o mundo, o nosso coração permaneceu firme, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Não importa a luta que eu enfrente, os nossos passos não se desviaram dos caminhos do Senhor. Ele manteve o coração, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Ele está dizendo, olha, se nós tivéssemos abandonado o Senhor, se o nosso coração tivesse abandonado o Senhor ia nos esmagar. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, versículo 20, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus. Se nós tivéssemos buscado refúgio ou solução dos nossos problemas em outros deuses, o Senhor porventura não teria ficado sabendo? Que o Senhor conhece o segredo do nosso coração. É o que ele está dizendo. Não adianta eu, no meio dessa luta, dessa batalha, eu querer me afastar do Senhor, eu querer arrumar solução em qualquer outro lugar. O Senhor vai ficar sabendo. E aí, meus irmãos, o versículo 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. O texto lido aqui
que todos nós gostamos muito, a partir do versículo 31, que foi lido aqui na liturgia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, Paulo, quando ele vai tratar desse assunto da perseguição e da luta, da guerra neste mundo com a igreja, e aí nós estamos falando do Novo Testamento, ele vai mostrar que nós podemos ser perseguidos. Ele vai dizer no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós sabemos que esse texto ele vai colocando um monte de pergunta, e vai respondendo, é Cristo Jesus quem morreu, que antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou Deus, ou perigo, ou espada? E quando chega no 36, como está escrito? Como está escrito aonde? No Salmo 44. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. É o que ele está dizendo no versículo do 44. Ele diz isso de forma clara no versículo, o mesmo texto que está citado no 44, 22, Paulo cita em Romanos 8, 36. E quando Paulo cita em Romanos 8,36, olha o que Paulo vai dizer no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. As pessoas distorcem o texto, porque Paulo busca no Salmo 44, uma justificativa, ou uma base para aquilo que ele está ensinando no capítulo 8 de Romanos, e ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Note que o versículo 22 do 44, vem exatamente depois dele falar que eles estavam passando por uma guerra, por uma luta, e Deus havia abandonado eles. E aqui ele vai dizer, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo do que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está te ensinando é que você pode ter qualquer derrota neste mundo, você pode perder qualquer guerra nesse mundo, você pode perder até a sua própria vida, porque ele está dizendo aqui, nem morte, nem vida pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua grande vitória não é a vitória contra o mundo que está nos agredindo, atacando, não é a vitória de armas, mas é a vitória que você tem contra o pecado, é a vitória que você tem contra a morte, é a vitória que você tem pelo amor de Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por você. Por isso ele vai dizer de forma tão maravilhosa, porque eu estou bem certo, eu estou convicto de que nem a morte, se eu morrer perseguido nesse mundo, se tirarem a minha vida, nem a vida, e se eu continuar vivo, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus me amou de tal maneira que enviou o seu único filho a morrer na cruz do Calvário por mim. O que esse salmo está nos ensinando é que o Deus que deu vitória ao nosso povo no passado, ele lembra disso, é o mesmo Deus que permite que a gente vá para o cativeiro, é o mesmo Deus que permite que os nossos inimigos se levantem contra nós. Mas nada pode nos separar do amor dele por nós. Meus irmãos, como que nós estamos perdendo a visão da palavra de Deus? Quando as pessoas acham que Deus as ama porque elas estão sendo abençoadas com dinheiro, com isso, com aquilo.
Ah, Deus não está me abençoando porque eu estou com um problema disso ou aquilo outro. Meus irmãos, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você está com saúde ou sem saúde, não importa se você está tendo vitórias no mundo ou derrotas no mundo, o que importa é que nada pode separar do amor de Deus por você. Nada pode separar do amor de Deus por você. Coloca isso no coração. Nada. Essa é a maior vitória que nós temos. Não importa se vem perseguição, não importa nada. Essa vida vai passar muito rápido. Essa vida vai passar rápido. Eu estava conversando com a Ingrid ontem, semana, acho que foi ontem, anteontem. Aí falei qualquer coisa sobre uns estudos do Diego aí ela falou assim: nossa, quando o Diego estiver terminando esse negócio dele, o Josué já vai ser adolescente. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, eu levei um susto, né? Eu falei, peraí. Ela levou o susto e eu levei mais susto ainda, porque eu falei, peraí, eu já tenho neto adolescente? Eu era adolescente quando meu avô morreu. Eu era adolescente, eu tinha adolescente para jovem quando meu avô morreu. Então, meus irmãos, a vida é muito rápida. A vida é muito rápida. E você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: o que importa na vida é o amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário por nós. O Salmo, ele está dizendo, e ele vai encerrar a partir do versículo 23, desperta, porque dormes, ele diz o Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Ele está falando da guerra que ele estava enfrentando, que eles estavam enfrentando, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Ele está dizendo, olha, nessa batalha que nós estamos vivendo nesse presente momento, olha para nós, luta a nossa guerra, nos ajude por causa da tua benignidade. E qual é a benignidade de Deus para conosco? É em ter dado o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Meus irmãos, vivemos essas guerras no nosso dia a dia. Vivemos. E vamos vivê-las ainda até a volta do Senhor. Se você pegar as profecias que falam da proximidade da volta do Senhor Jesus, você vai ver que nós vamos ter tempos difíceis. Paulo diz isso a Timóteo. Jesus diz que se ele, no final, perto da sua volta, o amor se esfriaria, a fé iria ser abalada, e muitas coisas iriam acontecer, muitas coisas ainda vão acontecer neste mundo. A igreja do Senhor ainda passará por momentos muito difíceis sobre a terra. Mas uma coisa é certa: nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus por você. Nada, nada. Não é porque você tem problemas, porque você tem lutas na sua casa, na sua família. Saiba de uma coisa: Jesus deu a vida por causa de você, derramou o sangue na cruz do Calvário por causa de você, e Ele te comprou com preço, e Ele não te venderá. Israel disse: o Senhor nos vendeu muito barato, o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos. O salmista estava falando isso no seu desespero, porque Deus nunca vendeu o seu povo por preço. Isso é a expressão do seu sofrimento, a expressão da sua dor no momento da batalha. Nós fazemos isso. Senhor, o Senhor nos abandonou. Senhor, o que está acontecendo? Ó Deus,
Deus, gritamos, desesperados, choramos, reclamamos de Deus porque por pequenas coisas, reclamamos de Deus porque por algum problemazinho à toa, uma enfermidade, nós reclamamos. Mas o Senhor nunca, nunca há de nos abandonar, porque Ele diz: aquele que meu Pai me deu, de maneira alguma o lançarei fora. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra. Agradecer porque nós, como igreja, podemos enfrentar muitas lutas ainda pela frente. Mas uma coisa é certa, Pai: nada pode nos separar do amor do Senhor. Devemos lembrar das vitórias que o Senhor nos concede sempre no decorrer da nossa vida, sabendo, Pai, que depois de cada batalha vem um momento também de tranquilidade, depois de cada tempestade vem a bonança, e sabemos que as tempestades não pararão até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Por isso, ó Pai, firma o nosso coração nessa certeza, nessa convicção plena de que o Senhor morreu por nós, o Senhor nos amou sendo ainda nós pecadores, e que nada pode nos separar desse amor do Senhor. Por isso nós lhe agradecemos muito, e que o Senhor derrame sobre nós sempre a tua graça e a tua misericórdia, e nos traga à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, agradecidos por tudo, e colocamos tudo diante do teu trono. Que o Senhor nos leve para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém.